Olá, aluno! Eu sou o professor Ricardo e vamos juntos analisar a Unicamp 2021, segunda fase em História. Vamos nessa? Vem aqui comigo, vem para o nosso material. Vamos lá! História Unicamp. Foi uma prova analítica, exigente, precisa na perspectiva de mostrar a você, caro aluno, a necessidade de uma formação ampla, de uma análise ampla, analítica e bastante desenvolvida. Era fundamental a você pensar uma lógica muito além do político-econômico, o social, os movimentos sociais contemporâneos, a luta por transformações, perspectivas que trouxeram à prova uma diversificação de temas associado à história do Brasil. Então, bastante interessante dentro dessa perspectiva. Uma prova de diálogo, de debate com a sociedade contemporânea. Então, uma prova inteligente, analítica, de um nível médio para difícil, na interpretação mais ampla de conteúdo. Vamos dar uma olhadinha para a gente entender isso com qualidade? Olha a nossa primeira questão. Nós temos um quadro, uma pintura do holandês Jan Hem, que teve um papel importante no conceito de exótico do imaginário da Europa na época. Lembre-se que a pintura de holandeses no Brasil foi bastante significativa para uma história do contato entre a civilização europeia e a nossa civilização. Então, olha só, o texto associado à pintura mostra a lógica de uma natureza que é quase um estudo científico, uma alusão à abundância obtida graças ao vitorioso comércio holandês. Muito bem, então no item A, o que essa questão nos perguntava? A questão número 1 em História. O exótico é estabelecido a partir de uma relação assimétrica, ou seja, de lógicas de universos diferentes. Justifique por que a imagem ao lado apresentaria características exóticas e relacione com o pensamento colonial da época. No item B, uma semelhança e uma diferença, aí uma questão mais de conteúdo político-econômico, uma semelhança e uma diferença na experiência colonial holandesa e portuguesa. Caro aluno, a lógica fundamental que precisava ser desenvolvida dentro desse cenário era destacar que a obra estabelecida pelo Hem traz uma visão eurocentrista de interpretação sobre o nosso mundo. Então, o que isso significa? Destacar a exuberância da natureza, valorizando um aspecto de, olha, como que eles têm ali uma fauna e uma flora muito diferente, exótica no sentido de ser curiosa, mas jamais entendida pelos europeus como do mesmo valor. Isso não aparece nesse cenário. Sobre a semelhança e diferença da colonização portuguesa e da holandesa, semelhança, ambas lógica mercantilista. O sistema mercantilista se estrutura. Diferença, o sistema holandês utilizava companhias de comércio, como as famosas companhias das Índias, a ocidental e a oriental, e o português sempre contou com uma forte presença do Estado, no controle administrativo, no empreendimento e por aí vai. Questão número 2. Nós temos um texto da Marisa Soares falando sobre o rei de Daomé, no atual Benin, enviou carta a Dom João, quando a família real presente no Brasil desde 1808, trazendo então presentes, objetos, artefatos, de uma maneira bastante significativa, de uma maneira bastante importante. Aí a imagem sobre esses artefatos, acervo do Museu Nacional. Item A, cite e explique uma das funções assumidas pelos objetos no âmbito da diplomacia. Então, qual era a função desses objetos? Está pedindo para a gente analisar uma. No item B, descreveu o impacto da destruição desses objetos no terrível incêndio do Museu Nacional para o Brasil e para o Benin também. Então, o que a gente pode apontar sobre esse cenário?
Os objetos, eles traziam uma perspectiva de uma relação de paridade, ou seja, de igualdade entre reis. Se você observa nas imagens e na descrição deles, a ideia de uma relação entre soberanos. Então, o que isso significa? Uma relação bastante importante dentro da lógica que se desenvolveu do mundo atlântico. Uma lógica extremamente importante de um contato muito forte entre o reino português e reinos africanos. Então essa lógica era importantíssimo de destacar. No item B, demonstrar, isso é fundamental, que o incêndio de 2018 destruiu um acervo valioso, riquíssimo de materiais que revelavam as relações afro-lusitanas, que demonstravam uma relação estável, que procurava inclusive trazer uma relação de igualdade entre soberanos. Então é um contraponto a uma lógica eurocentrista, a uma lógica de dominação europeia importante e significativa. Na questão número 11, nós temos um texto que destaca que na Odisseia você tem uma lógica também de demonstrar um mundo de ataque às mulheres, de dominação masculina. Então, o que o texto mostra? Que você tem a história de Telêmaco, o filho de Ulisses, e Penélope. E aí, olha o que o Telêmaco diz para a mãe no final do texto: mãe, volte para seus aposentos, retome seu próprio trabalho, o tear e a roca. Discursos são coisas de homens, de todos os homens, e minhas mais do que qualquer outro, pois meu é o poder nesta casa. A partir daí, olha o que a questão nos perguntava. Explique um papel social atribuído ao universo feminino e ao masculino na antiguidade. E na B, por que você pode usar a Odisseia para revisitar a compreensão do mundo contemporâneo, ou seja, para pensar de outra maneira o mundo contemporâneo. O que a gente pode apontar papel ao homem? Qual é a lógica no mundo da antiguidade? É o homem que cuida da política, dos militares, o funcionamento da cidade. Já o papel da mulher, cuidar dos assuntos domésticos, educar os filhos. Aí a relação da autoridade máxima dada ao homem. Então é uma lógica de dominação estabelecida a partir do homem. No item B, o episódio pode remeter a que lógica? Ao patriarcalismo, a lógica de dominação do homem sobre a sociedade, ainda hoje presente na maioria das sociedades contemporâneas, em uma manifestação do quê? Do autoritarismo patriarcal, que vem se prolongando ao longo dos séculos. Então, é uma demonstração que a nossa sociedade pode ser diferente, pensar o mundo diferente, longe desse patriarcalismo que se perpetua nas relações sociais. Questão 12, nós temos um texto da professora Bicalho, falando sobre o Boxer, o grande mestre, o historiador Charles Boxer, falando sobre as instituições que ajudaram a manter unidas as diferentes colônias. Contava-se com os senados da Câmara, as irmandades e as confrarias. A partir daí, pede uma função de uma dessas instituições citadas para manter a unidade da colônia. E no item B, 2 razões para a existência de quilombos que justamente questionam a integridade do Império Português. Então, os quilombos para discutirmos por aqui. O que a gente pode apontar? A presença das câmaras municipais, símbolo do poder local, mostrava uma unidade no Império Luso, porque essas câmaras municipais, caro aluno, ela aparecia em diversas regiões do Império. Era formado pela elite local, chamada de homens bons. Então, representava uma lógica local para trazer informações às autoridades lusitanas. No item B, os quilombos. Qual é a questão dos quilombos? Os quilombos são um símbolo de
resistência, de luta contra a estrutura escravista. Então, qual é a questão da dificuldade na integridade do império? A lógica de uma escravização de africanos que foi muito utilizado aqui no Brasil, também em Cabo Verde, mas sobretudo no Brasil, e os quilombos mostrando esse espírito de resistência ao poder colonial. Então, dificultava a integridade do império, a presença de mão de obra diferente e também a resistência que os quilombos destacavam. Questão número 13, a gente tem um texto adaptado da Keila Greenberg, que procura mostrar que até 1891, a primeira Constituição da República, todo o controle da vida civil estava na prática a cargo da Igreja. E aí ele nos pergunta, qual é a definição histórica de Código Civil, no item A? O que é um Código Civil? E sua relação entre Igreja e Estado no Império. No item B, 2 aspectos da noção de cidadania apresentada no Código Civil de 1891. De cara, uma questão importante. O que é um Código Civil? Discute as relações entre pessoas e bens. Discute a lógica do direito da família. Então, o que acontece? A Constituição da Monarquia de 24, ela estabelecia o catolicismo como religião oficial, e aí o que isso gerava? A Igreja tinha valor legal sobre os registros civis, por exemplo, nascimento, casamento, de uma maneira bastante importante. Isso o próprio texto mostrava, né? Logo de início. No item B, a Constituição de 1891 ampliou a lógica do cidadão. Homens mais de 21 anos e alfabetizados. Na Constituição da Monarquia de 24, para ser cidadão, o voto era censitário, de acordo com a renda do indivíduo. Muito bem. Agora, há um problema a ser destacado nesse item B. Qual é, professor? Não é um Código Civil que foi criado em 1891. O primeiro Código Civil foi criado no Brasil em 1916. O que foi criado foi a Constituição de 1891, que perpetuou essas discriminações a mulheres, a analfabetos, de uma maneira significativa. Então a questão procurava discutir sobre a Constituição, sobre a lógica da Constituição, mas falou em Código Civil. Há um erro aqui. Não é um Código Civil em 1891. O Código Civil é de 1916. Questão 14A. Nós temos um texto falando sobre o desenvolvimento social e cultural em São Paulo, assumindo então, na 4ª linha, as feições de uma grande metrópole. Então, o que isso significa? Explique no item A as funções dos bailes entre os anos de 1930 e 60, na formação do ideário de São Paulo. Essa é uma questão interdisciplinar com geografia. Então, em História, respondemos o item A, e em Geografia, respondemos o item B. Então, a lógica de caracterizar o mundo do trabalho dialoga com meus colegas geógrafos e eles, então, responderão o item B. No item A, em História, qual é a lógica, então, da década de 30? É que após a Segunda Guerra Mundial, a realização de bailes propagou-se nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, trazendo então um cosmopolitismo, uma política ampla de conhecimento e de desenvolvimento por aqui. O samba, o jazz cresceram junto também com a bossa nova a partir dos anos 50. Então, o que é importante destacar? São Paulo traz culturas, São Paulo dialoga culturas. Isso é fundamental a partir daqui. O B, como já mencionei, será comentado pela geografia. Na questão número 15, nós temos um texto mostrando sobre as manifestações no Chile. Desde outubro de 2019, temos visto a maior mobilização social das últimas décadas no Chile, um estouro social a partir daí. Qual é a lógica que nos pergunta?
Porque os protestos são um acerto de conta com a história recente. Então, olha a expressão, acerto de contas. E por que a manutenção da ditadura de Pinochet na Constituição, ou seja, a Constituição que existe desde a ditadura de Augusto Pinochet no Chile, impede um Estado verdadeiramente democrático no Chile? No item B, qual é uma prática usual de repressão? Prática usual de repressão da ditadura chilena e que viola os direitos humanos. Por que é um acerto de contas exigir nos protestos do Chile uma nova Constituição? Porque a lógica da ditadura de Pinochet e alguns aspectos remanescentes perpetua-se na continuidade da Constituição. Então, o que acontece? A ditadura estabeleceu um sistema neoliberal que, em boa medida, aprofundou as contradições na sociedade chilena. Então, o que se espera? Uma nova Constituição que estabeleça direitos sociais básicos e fundamentais ao Chile. Não uma lógica puramente neoliberal que tem gerado um agravamento da desigualdade e, ao mesmo tempo, a dificuldade no acesso da população a direitos básicos como saúde, como educação e por aí vai. No item B, o que você tem como instrumento da ditadura de Pinochet no Chile? A tortura, o assassinato de oponentes políticos, gerando ações extremamente arbitrárias contra o direito de defesa e o respeito à vida. Então essa lógica é bastante importante. Nossa questão 16, a humanidade vai sendo descolada desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos. E aí suprime a diversidade e nega a pluralidade. O texto de Ailton Krenak. E aí, a partir desse intelectual fantástico Ailton, identifica uma condição econômica e uma sociocultural do presente no Brasil que gera um impacto desse pensamento. E de acordo com o autor, por que a pluralidade da vida é importante para um novo paradigma, uma nova forma de viver, a pluralidade? Bem, sobre a condição econômica, nós podemos falar sobre a expansão do agronegócio, destruindo o nosso meio ambiente de uma maneira importante, o garimpo ilegal ou também a atividade madeireira. A condição sociocultural, a desestruturação, a destruição dos povos originários com o princípio de integrá-los à sociedade, à civilização. No item B, qual é uma proposta que o autor discute? Que a lógica da globalização acaba desrespeitando o direito à diversidade, à pluralidade, a nós, seres humanos, sabermos que ver o diferente deve ser aceito e respeitado, e não simplesmente uniformizar a todos, criar um padrão que todos devem seguir numa lógica global. Mas o respeito à pluralidade e o respeito às diferenças. Uma mensagem importantíssima aqui na 16B. Obrigado, caro aluno, pela sua atenção e até a próxima.